Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre energia. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as fontes de energia. Quais são as principais fontes que nós temos? No Brasil, uma das principais fontes são as hidrelétricas. Também temos energia solar, energia eólica, e é isso que nós vamos estudar a partir dessa aula. Então, primeiramente, nós vamos estudar um pouquinho sobre as hidrelétricas. Vamos lá. Hoje a gente também vai falar sobre energia solar, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre as hidrelétricas, né? As hidrelétricas são usinas que vão fornecer, que vão gerar energia a partir da água, a partir da força da água. Então, são sistemas que transformam a energia contida na correnteza dos rios em energia cinética, que é aquela energia do movimento que nós vimos, que irá movimentar uma turbina e esta um gerador, que por fim irá gerar energia elétrica. Seguinte, para a construção de uma hidrelétrica, a gente precisa de alguns fatores que são importantes. Primeiro, a gente precisa de um rio que tem uma correnteza muito boa e uma vazão de água. O que é vazão de água? Uma quantidade grande de água que vai formar uma correnteza forte, porque essa correnteza é a força dessa água que vai gerar a energia, ok? Por isso que ela é chamada de hidre, que vem da água, hidro, tá bom? Como que funciona uma hidrelétrica? Seguinte, aqui a gente vai ter um reservatório, tá? Então aqui a gente vai ter uma represa, que eles também chamam, tá? Um reservatório que tem que ter uma grande vazão de água, uma grande quantidade de água, e ela precisa ter uma correnteza, ela precisa ter uma força, tá? Geralmente, eles escolhem lugares que tem desnível, como se fosse a formação de uma pequena cachoeira. Por quê? Porque a força da água vai ser maior nessa região. Então, aqui nós temos o reservatório, o canal, ou também chamado de copota, tá? Esse canal é ele que vai deixar a água passar ou não, tá? Então, se esse canal está aberto, a água vai passar pelo duto, vai conduzir a água até essa turbina. Então, o que a água vai fazer? Ela vai gerar essa turbina. Então, essa turbina ela vai se movimentar como se fosse um ventilador, tá? Então, ela vai girar. E essa força vem aqui para esse gerador. Esse gerador vai fazer o quê? Vai fazer a geração de corrente elétrica, vai transformar a força da rotação em corrente elétrica. E aí a gente tem a casa de força, que é onde vai ter o transformador, que vai transformar energia cinética em energia elétrica, certinho? Então vai sair a energia elétrica, vem para essas linhas de distribuição de energia, que é onde vai ser distribuído então para as nossas residências, para as nossas casas. Esse tipo de energia é chamado, em parte, de energia limpa. Por quê? Porque aqui, ó, essa água que vem do rio, que saiu do reservatório, passou pelo duto, girou a turbina e veio para o rio, é uma água limpa. Para a geração dessa energia, a gente não tem a emissão de nenhum poluente. Então, posso considerar um tipo de energia limpa. Só que tem um problema. Para fazer esse reservatório, geralmente a gente faz, então, um dano ambiental. Por quê? Para fazer esse reservatório, a gente precisa de uma grande quantidade de água, e com isso a gente vai estancar essa água. E com isso a gente pode, então, literalmente afogar o meio ambiente. Por exemplo, na saída para Brasília, nós temos o Ribeirão João Leite, ele é uma reserva de uma hidrelétrica. O que aconteceu ali? Ali era o Parque Ambiental de Goiânia. Então, para fazer o reservatório, eles tiveram de fazer esse dano ambiental, eles tiveram de reservar essa água, né? Separar essa água para fornecer energia elétrica para nós. Então, houve um grande dano ambiental naquela região, tá bom? Então, apesar de não ter a emissão de nenhum poluente, nós também temos o problema do dano ambiental que é causado, certinho? Outra coisa também que a gente tem que lembrar que por que a chuva está diretamente relacionada à produção de energia? Se eu tenho pouca quantidade de água nesse reservatório, vai ser mais difícil a produção de energia. A gente vai gerar menos energia. Por isso que quando chega na época da seca, lá para setembro, agosto, a energia fica mais cara,
A energia fica bandeira vermelha. Por quê? Porque a gente não está no período de chuva. E com isso a gente vai ter pouca quantidade de água, tá? Então essas usinas hidrelétricas, elas sempre vão precisar de uma grande vazão de água. Por isso que na época da seca a energia fica mais cara, certinho? Vamos seguir. Então, de acordo com o potencial de geração de energia, a gente pode classificar as hidrelétricas em dois tipos: as pequenas hidrelétricas e as grandes hidrelétricas. Qual que é a diferença entre elas? A produção de energia. Então, nas pequenas hidrelétricas, a gente vai ter uma faixa de geração de 1 a 30 megawatts de energia. A potência é menor. Já nas grandes hidrelétricas, a gente tem uma potência muito maior de energia. Então, com isso, a gente vai precisar de um reservatório maior, de uma área maior de produção de energia, tá? Então, nas grandes hidrelétricas, vai ser acima de 30 megawatts, certinho? Aqui tem um exemplo, ó. Aqui está o reservatório, aqui está o duto, lembra? Então, aqui dentro a gente tem as turbinas. E aí a água está passando e girando essa turbina, a energia mecânica, então, está sendo transformada em energia elétrica. E aqui a gente tem um rio, certinho? Agora vamos falar um pouquinho de energia solar, né? Energia solar é muito simples. Então, corresponde à energia proveniente da luz e do calor emitido pelo Sol. Então, ela vai ser classificada como uma fonte limpa, né? Porque a gente não vai ter nenhuma geração de poluentes, e também uma fonte renovável, tá? Vamos lembrar que aqui a gente vai ter uma fonte renovável, porque o Sol é muito difícil o Sol acabar, né? A energia solar, como o próprio nome indica, refere-se à energia cuja fonte é o Sol. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, nós temos uma placa, né, solar, no caso. Então, o painel solar gera energia solar fotovoltaica. A gente vai ver que tem dois tipos de energia solar, tá? O inversor aqui, ó, vai converter energia solar para a sua casa ou para a sua empresa. E a energia solar é enviada para o quadro de luz e distribuída para a casa ou empresa. Então, a gente tem, aqui a gente vai pegar a luz do sol, tá? Aqui a gente vai fazer a conversão de luz solar em energia térmica, que a gente vai ver mais para frente, ou energia elétrica, certinho? Então, vem para cá depois, para o quadro. Esse quadro, então, vai fazer a distribuição, certinho? Se sobrar energia, você vai distribuir para a sua região. E aí a gente vai criar créditos lá na Enel. Por exemplo, faz de conta que eu tenho energia solar e eu produzo 30 megawatts de energia. Só que eu não uso 30 megawatts, eu uso 10, então sobrou 20. Esses 20 vai ser encaminhado para a rua, tá? Então vai fazer a distribuição nas casas vizinhas. Isso vai me dar crédito junto à Enel. Então, se esse mês eu tive uma boa produção de energia porque estava sol, no outro mês, se estiver chovendo, igual está chovendo esse final de semana, essa semana, eu vou ter baixa produção. Então, eu vou usar a energia da Enel e aquela energia que eu doei vai ser descontada, tá? Então, como se fosse crédito, você está ajudando a geração de energia, bom? E aí nós temos dois tipos de energia solar, que é a energia fotovoltaica e a heliotérmica. A energia fotovoltaica é a conversão direta da radiação solar em energia elétrica. Então, na fotovoltaica, a gente vai ter a transformação de energia solar em energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser distribuída na sua casa e você vai poder usar em todos os aparelhos, tá? Essa conversão é realizada pelas chamadas células fotovoltaicas, compostas por material semicondutor, normalmente o silício, tá? Então, como que é fornecida essa energia? Ao incidir sobre as células, a luz solar provoca movimentação dos elétrons do material condutor, transportando-os pelo material até serem captadas por um campo elétrico. Então, olha só, nesse painel a gente tem essas células fotovoltaicas. Com o calor do sol, com a radiação do sol, o que vai acontecer? Elas vão se agitar e com isso a gente vai ter a agitação dos elétrons. E aí nós teremos então a formação da corrente elétrica. Por isso que a gente vai ter a geração de energia elétrica, certinho? E aí você vai poder usar em qualquer aparelho. Só que a energia heliotérmica, a energia proveniente do Sol, ela é transformada em calor
aquecendo principalmente a água de residências, hotéis e clubes. Então, na heliotérmica, o que acontece? Essa energia do sol vai ser convertida para aquecer a água. Então, vai usar a água do seu chuveiro, a água da torneira, qualquer água da sua casa vai poder ser aquecida, tá? Então, vai mudar a temperatura, por isso que é energia térmica, certinho? São utilizados painéis solares, espelhos, coletores, heliostatos, que refletem a luz do sol, concentrando-se em um único ponto no qual há um receptor. Então, já sabe quando você coloca a lupa no sol, que forma um foco de calor? É isso que essa placa faz. Então, ela vai concentrar toda a energia em um ponto só, e essa energia vai aquecer, então, a água, tá? Então, a energia heliotérmica vai ser a conversão de energia solar em energia térmica. E aí vai ser utilizado somente para aquecimento de água. Não vai ser utilizado em outros eletrodomésticos, certinho? Então, resumindo, fotovoltaica, transformação de energia solar em energia elétrica. Heliotérmica, transformação de energia solar em energia térmica. Certinho? Então é isso, pessoal. Então, hoje a gente estudou um pouquinho sobre as hidrelétricas e a energia solar. Certinho? Vou mandar algumas perguntinhas aqui no grupo e depois eu já mando a atividade de hoje. Qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Beijinho, bom trabalho.